Boa noite! Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, que é um programa que eu estou entregando lá no meu Telegram, né? Uma forma de compartilhar com vocês coisas que eu sei sobre cozinha e sobre comida de verdade, para que vocês consigam se cuidar mais, cozinhar mais em casa de forma prática e saudável, ajudando vocês aí nesse momento onde está todo mundo preocupado com a saúde e ficando mais em casa, a gente precisa organizar melhor a cozinha, né? E é isso que eu tenho compartilhado com vocês no meu grupo do Telegram. E quem não está no meu grupo do Telegram pode entrar. Quando terminar aqui a live, você pode entrar no meu perfil e pegar a bio. Na bio do perfil tem o link para você entrar para o meu grupo do Telegram. Então, gente, a Maratona 7 Dias de Comida de Verdade, hoje a gente está no 5º dia já, né? Mas não tem problema, se você entrar agora lá no grupo do Telegram, você vai ter todo o conteúdo que a gente já falou, né? Então você não vai perder nada. E as lives também estão sendo gravadas, eu tô deixando por 24 horas e também estou levando para o YouTube. Então eu vou postar o link das lives também, então quem perdeu as primeiras lives vai poder acompanhar. É de verdade um mini curso isso, né? Muito conteúdo, muita coisa legal sendo compartilhada, certo? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Me dê um alô, se vocês estão me ouvindo e vendo bem, me contem aí, tá tudo certo? Digam aí, me contem de vocês, me contem aí de onde vocês estão falando. Oi, Dioneia. Dioneia, eu sei que tá em BH. Saudade de você, Dioneia. E doida pra te ver. E vocês, gente? De onde vocês estão falando? Que bom que tá tudo ótimo aí. Gente, eu sempre tô perguntando no início da minha live qual é o seu maior desafio na cozinha. Porque à medida que as coisas vão passando e vocês vão ganhando esses conhecimentos, esses conteúdos e vão se arriscando mais na cozinha, vão surgindo mais dúvidas, né? Então a minha ideia tá sempre aqui para poder tirar essas dúvidas de vocês. Olha! Ludmila, lá de Londres! Olha, que chique! Daniele do Rio. A Fran, paciente da Janaína e da Dani. Oi, Fran! Tudo bem? Omereme, BH. Ronilda. Oi, gente, tudo bem? Então, eu quero que vocês me contem aí os desafios que vocês têm na cozinha, para que de alguma forma eu possa colaborar com vocês, tá? Primeira coisa que eu queria falar, gente, é engraçado que quando a gente cozinha por obrigação que eu tô dizendo assim, no dia a dia, né? Porque é muito legal ir pra cozinha no final de semana, fazer um prato diferente, porque durante a semana a gente tá trabalhando, a gente tá cuidando da vida e tem alguém pra ajudar, ou a gente come fora. É muito legal, né? A gente ir no final de semana pra cozinha e preparar uma coisa diferente. Mas todo dia, né? Eu tô sentindo um pouquinho já essa rotina. Vocês acham que só porque eu tô mais envolvida com cozinha fica mais fácil? Não, porque eu tenho o hábito de almoçar quase sempre na casa da minha sogra durante a semana. Ela mora bem pertinho aqui de casa, ela tem ajudante todos os dias, então a gente acaba até para fazer companhia para ela almoçando muito na casa dela, certo? Acontece que agora a gente não tá podendo ir lá com tanta frequência. Aliás, eu não a vi ainda, eu não vejo minha sogra. Ela viajou antes de começar a quarentena, então quando ela chegou, ela já entrou pra quarentena. Eu não vejo minha sogra, sei lá, acho que há mais de um mês. E eu não tenho ido à casa dela, então já tô aqui, né? Já tô ficando meio enfadada da cozinha. E olha só que eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar, tenho prática na cozinha, entro na cozinha e faço uma coisinha rapidinha e sai alguma coisa legal, né? Já tô de saco cheio. Vocês já estão de saco cheio? Me contem aí se vocês já estão de saco cheio. Vamos aqui nos fazer uma rede de apoio, né?
Olha aí, minha amiga Tatinha, super cozinheira. Tatinha, conta aí, você já tá cansada de cozinhar todos os dias? Eu estou. Mas, gente, eu acho que é aí que mora a grande questão. Não tem saída. Então, o que não tem saída, a gente não sofre mais com isso, né? Vamos fazer, vamos cozinhar e vamos fazer o que dá, o que pode, o que dá conta, certo? E aí eu quero contar pra vocês esses assuntos de hoje lá na Maratona 7 Dias de Verdade. Hoje a gente falou sobre carnes e sobre leite e derivados. Então, se você tem alguma pergunta sobre carnes e sobre leite e derivados, você pode fazer. Usa a caixinha de perguntas aqui embaixo, ó, onde tem essa caixinha com uma interrogação. Coloca lá a pergunta que fica mais fácil para eu visualizar e responder a sua pergunta, tá? Mas aí eu quero que você me diz. Olha só, a Tatinha, gente, Tatinha é minha grande amiga, tá? Cozinheiríssima, fizemos faculdade de nutrição, de gastronomia juntas. Tatinha cozinha muito e ama cozinhar. Olha o que ela tá dizendo, amiga, você sabe que amo, mas tá osso. É verdade. E aí, é legal saber que tá todo mundo no mesmo barco, né? Não tem pra onde correr não, gente. O jeito é fazer comida mesmo. Vambora e aceitando que é assim e se jogando. Vamos fazer. E aí vamos fazer coisas simples. É por isso que eu vou falar aqui pra vocês. Fica aqui comigo até o final. Que fizeram uma pergunta muito legal lá no grupo do Telegram. Perguntaram assim: eu não sei que tipo de carne comprar para preparar as coisas. E essa é uma dúvida muito comum, né, gente? Não sabe escolher essa carne que serve para fazer o quê? Né? Se eu quero fazer um bife, qual que é a melhor carne que eu posso comprar? Né? Se eu quero fazer uma carne assada, qual que é a carne que eu tenho que comprar? Então, essa dúvida eu vou te ajudar a tirar aqui hoje, para que nas próximas compras, você já fazendo seu cardápio do que você vai preparar. Então, entenda a importância da organização. Você precisa se organizar, minha pessoa querida. Vai lá pro grupo do Telegram, que o conteúdo tá todo lá, se você não entrou ainda, e vai olhando as coisas que eu já compartilhei. E vai me fazendo pergunta para eu te ajudar. Não tem como eu saber o que está acontecendo aí dentro da cabecinha de vocês se vocês não fizerem as perguntas, ok? Então, vamos lá. Carne, gente. A coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre carne é que carne é um excelente alimento, tá? Carne é rica tem muitas vitaminas, é a nossa principal fonte de proteína e a proteína é algo que é essencial para o nosso corpo, é a melhor fonte, a fonte de proteína mais biodisponível que a gente tem são as carnes. Existe aí toda uma propaganda para fazer a gente acreditar que carne faz mal. Carne não faz mal, carne não provoca câncer, tá? A carne, a grande confusão que se faz com a carne é que toda vez que a gente vê esses assuntos relacionados à carne, do tipo carne dá câncer, eles fazem estudos que eles não conseguem separar o tipo de carne e colocam, né? Vocês têm que entender uma coisa, vamos voltar aqui um pouco. Fazer pesquisa em nutrição é bastante complicado, certo? Porque é muito difícil que as pessoas te relatem exatamente o que elas estão comendo, né? Os inquéritos que a gente tem para fazer pesquisa em nutrição são recordatórios. Então você pergunta para a pessoa: você comeu carne quantas vezes na última semana? Mas ele não pergunta que tipo de carne que a pessoa comeu. Muitas vezes não pergunta. E fica difícil no resultado final você chegar à conclusão de que a pessoa ficou doente por causa da carne. Sendo que existem outras questões que estão ali juntas com o consumo alimentar que podem provocar doenças, certo? Então é muito difícil a gente chegar a conclusões com esses estudos epidemiológicos, esses estudos populacionais, certo? Então o que acontece? Quando saem esses artigos do tipo carne dá câncer, carne faz mal, carne acontece isso, carne acontece aquilo, eles não separam o joio do trigo, sabe? Colocam todo tipo de carne no mesmo balaio. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção em relação às carnes? Que ela seja uma carne minimamente processada, ou seja, a carne que saiu lá do animal foi processada lá no frigorífico, no açougue e chegou na sua mesa, a carne fresca. E o que a gente precisa evitar muito, e aí a gente pode falar até de eliminar, são os produtos cárneos, tá?
Porque toda carne que é processada pela indústria, ela vai receber uma série de aditivos, esses sim que nos fazem muito mal, certo? Então, quando a gente pensa numa pessoa que come muitos produtos embutidos, né? Muitos produtos tipo hambúrguer pronto, aqueles hambúrguer de caixinha pronto, salsichas, linguiças, presuntos, bacon, mortadela, tudo isso ultraprocessado, esse sim é o tipo de carne que a gente tem que evitar. Eu diria eliminar, certo? E aí a carne, para chegar na nossa mesa, aquela carne que a gente come no dia a dia, que a gente prepara dentro da nossa casa, essa sim não tem nenhum problema. É um alimento super rico nutricionalmente, melhor fonte de proteína, certo? Nos traz saciedade e a gente não precisa temer o consumo de carne, ok? Agora, hoje em dia a gente tem também, por conta dessas campanhas aí em prol da comida de verdade, muita gente fazendo embutidos de forma artesanal. E aí não tem problema nenhum fazer, consumir. Porque se você confia no produtor, se você confia na pessoa que está fazendo essa carne, esse produto embutido, e sabe que ela não usa açúcar, não usa aditivos, não usa conservantes, você pode comprar dela. Porque o que ela está fazendo? Ela está fazendo processos que são naturais, vamos dizer assim. Uma linguiça é uma carne temperada colocada dentro de uma tripa, né? E se é produzido artesanalmente, se ela usa temperos naturais, tá tudo bem. Um bacon artesanal é feito da maneira mais natural possível, com fumaça de verdade e não fumaça química, fumaça líquida, como são os bacons industrializados, que usam açúcar. Vocês já leram um rótulo de um bacon? Né? Usam nitrito, nitrato e outros conservantes, né? Até corantes para deixar a carne mais vermelhinha. Todo mundo já viu vídeos de como se produz linguiça, né? Então, assim, a gente sabe que isso aí a gente precisa evitar mesmo, tirar da vida. Mas se o produto for artesanal e você confia no produtor, e aí é sua responsabilidade de procurar saber quem é que está produzindo esses alimentos, né? Como é que faz, como é que produz, aí não tem perigo nenhum, tá? Eu aqui em Belo Horizonte sempre compro de uma pessoa, que é o Bacon Nobre, que é o Leandro, e ele produz linguiças, bacon e outras coisas de forma artesanal. As coisas dele são deliciosas. Então eu sempre tô pedindo, mas eu confio nele, conheço o Leandro, converso com o Leandro, troco ideia com o Leandro e sei da responsabilidade dele. Então você aí na sua região também procura encontrar um fornecedor, né? Tem gente que faz até linguiça em casa, né? A Paty Feldman é uma culinarista paulista que ensina a fazer linguiça. Então, vamos aprender, assim, lógico, gente, dá um trabalhão, vou confessar pra vocês. Eu tenho um kit pra fazer, pra encher linguiça, e até hoje eu não... Porque eu tenho aquela batedeira KitchenAid, e ela tem um kitzinho separado que é pra encher linguiça. E eu nunca usei, nunca me aventurei, mas pode ser que eu me aventure, né? Então, assim, se você é curioso, se você gosta dessas coisas, quem sabe não é uma boa oportunidade para você produzir coisas também, né? Até ganhar um dinheirinho aí, quem sabe, né? Então, carne, gente, nós vamos pensar sempre com esse princípio. E aí, o que eu acho legal dar de dica para vocês em relação a preparo de carnes em casa é que a gente tem que pensar no tempo que a gente tem. Tudo vai depender do tempo e disponibilidade que a gente tem para cozinhar. Então, aquelas carnes que demoram mais para cozinhar, a gente vai deixar para um segundo momento, né? Para quando a gente tiver tempo, para o final de semana. E no dia a dia, a gente tem que comprar as carnes mais fáceis de cozinhar, que ficam prontas rápido, para a gente poder ganhar tempo, certo? E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora, que foi a pergunta que me fizeram lá no grupo, que eu trago aqui para vocês agora, que eu acho que pode ser muito útil para todo mundo, certo? Vamos lá. Carnes para bife. Então você quer fazer um bife aí na sua casa,
né? Então, eu vou falar dos cortes mais simples, tá, gente? Hoje em dia tem uma quantidade de cortes gourmet enorme, eu não vou me adentrar nisso, tá? Se alguém quiser escrever alguma coisa sobre isso aqui, eu agradeço, mas aqui nós estamos falando de simplicidade do dia a dia, tá? Então, eu vou falar das coisas mais simples, dos cortes mais simples, certo? Deixa eu só, antes de começar a falar o seguinte, hoje em dia, quase todo açougue faz o serviço de você pedir pelo telefone o que você quer, o tamanho das porções que você quer, e ele já te entrega embaladinho, né, com a porção certinha que você precisa. Então aprenda a fazer isso, né? Já pede para porcionar. Então você vai pedir, sei lá, 1 quilo de patinho moído. Então você já manda separar em 2 saquinhos de 500. Se 500 gramas é o ideal para você fazer para sua família. Aí você precisa saber a quantidade que você precisa ir para sua família. Por isso a importância do planejamento e da organização antes. Então você vai pedir açougue para uma semana. Então quais carnes você vai preparar e qual a quantidade que você precisa. E usa esse serviço, sabe? Liga para o açougue. Eu recomendo fortemente que você compre carne em açougue, tá? Eu não gosto de carne de supermercado. Eles compram uma quantidade gigante, eles porcionam, a carne tá porcionada. Então assim, essa carne ela tá ali, já foi manipulada mais uma vez, né? Mais uma vez ali pelo açougueiro do supermercado. Ela foi colocada numa bandeja, ela tá exposta à luz, né? Fica ali um tempo ali exposta à luz. Então assim, eu não gosto, eu não confio. Já comprei carne de supermercado que tava linda por cima, vermelhinha, bonitinha, e por dentro ela não tava boa. Então eu acostumei a pedir carne sempre no açougue. Comprar quando as coisas estão normais, eu vou lá no açougue e compro. Olho a carne, escolho lá junto com ele. Mas agora eu tô pedindo pelo telefone. E aí eu já peço tudo porcionadinho. Então saiba qual é a quantidade, já pede porcionado, tá? Então vamos lá. Tipos de carne, para que elas servem? A melhor utilização. Para que você compre a carne, prepare e que ela fique gostosa, certo? Bife, carne para bife. Então, os melhores cortes para bife são alcatra, contrafilé e filé mignon, tá? São as carnes que tem mais chance de você comprar e elas estarem macias, né? Então, se você quer bife, as melhores opções são essas. A alcatra, eu gosto muito de comprar o miolo da alcatra, que é a parte mais interna da alcatra, que é mais macia ainda, tá? Então, fica essa dica aí pro bife, o miolo de alcatra, o contrafilé ou o filé mignon. Dessas 3 carnes, o filé mignon, vou te dizer que é a menos saborosa. Ela pode ser a mais macia, mas ela é a menos saborosa. Mas um bife de filé também é gostoso, tá? Só que eu prefiro, a carne que eu compro preferencialmente para bife é alcatra. E aí você pode fazer de acordo com o seu gosto. Se você gosta de um pouquinho de gordura, você pode deixar. Se você não gosta, você tira. E você pode pedir até seu açougueiro para fazer isso, tá? Tira toda a gordura para mim. Isso se você for fazer alcatra em bife, tá? Porque se você for fazer alcatra assada, deixar um pouco de gordura, é bom para poder deixar a carne úmida, saborosa, tá? Mas para bife, você pode optar por isso, por deixar ela mais limpinha, tá? Então, estes são os melhores cortes para fazer bife. Aí, se você vai fazer carne de panela ou carne cozida, uma carne com molho, né? Quais seriam os melhores cortes? Patinho, acém, músculo, né? O músculo é uma carne extremamente rica em nutrientes. E é uma carne relativamente barata, mais barata do que você comprar, por exemplo, o patinho, né? E é uma delícia, o músculo cozido é uma carne muito gostosa. Já foi considerada carne de segunda, e aí eu quero contar pra vocês que não existe carne de segunda, tá? Tudo é carne, tudo é de qualidade. O que muda é a forma de preparar, né? Então, se você escolhe a carne certa para preparar da forma certa, você vai ter um resultado bacana. Você não pode querer fazer bife de músculo, você tá entendendo? Não vai dar certo, né?
Então, se você quer uma carne cozida, você compra carnes que são ideais para cozinhar. Quais que eu tô te indicando aqui? Patinho, acém e músculo. São as melhores carnes aí para cozinhar. E aí, você pode também moer essas carnes. Esses cortes também são bons para carne moída, tá? Então, por exemplo, o acém é um corte mais barato, é uma carne barata, mais barata. E o patinho é uma carne mais cara. Você pode fazer um mix. Você pode pedir para mim moer uma parte de acém e uma parte de patinho, né? E aí você tem um mix e você faz uma economia e não perde tanto em termos de textura, sabor, nem nada, certo? Pede para limpar bem o acém antes de moer. Outra coisa legal é isso. Você pedindo no açougueiro, você vai pedir para moer na hora, né? Então não é aquela carne moída que tá lá na bandeja há um tempão, né? Então você tem que entender que quanto menor a carne tiver, mais moída ela tiver, mais exposta à luz ela tá, ao oxigênio, mesmo que ela esteja na embalagem, né? E aí você pode, essa carne pode oxidar e você vai perder qualidade. Então, é a outra vantagem de ir no açougue, de pedir para moer na hora, para fazer para você na hora aquela misturinha ali. E aí você pode pedir para porcionar e vai ficar bem organizadinho aí o seu freezer, seu cardápio, tudo certinho. Deixa eu te dar uma dica para fazer hambúrguer em casa, que é bem legal. É você justamente fazer um mix dessas carnes. Fica super legal você fazer um mix de patinho, acém e fraldinha. Fraldinha é uma carne que fica super legal para grelhar e para terminar de cozinhar no forno. Você grelha, sela na panela e põe no forno para terminar de assar mais alguns minutinhos. Fraldinha fica uma delícia assim, tá? É uma carne macia e fica ótimo para preparar dessa forma. E aí você pode fazer uma misturinha, porque o hambúrguer, para ficar gostoso, ele precisa de gordura. E o patinho é uma carne muito magra, né? Então, se você faz um mix dessas carnes, você tem um resultado muito legal. E aí você pede para moer a fraldinha com aquela parte da gordura da fraldinha, porque é ela que vai, ou então da picanha também fica legal, porque é ela que vai gerar aquela gordurinha para deixar a sua carne do seu hambúrguer mais maravilhosa, tá? Então faça aí um mix. Eu vou colocar uma receita de hambúrguer lá no grupo do Telegram. Aliás, tô preparando uma surpresa para quem estiver no grupo do Telegram. Eu vou colocar uma apostila lotada de receitas por lá. Então, por favor, quem não tiver, entra logo, vai lá pro Telegram para poder ganhar esta surpresa que eu vou colocar para vocês nos próximos dias. A maratona vai até domingo só, tá? E dentro dessas receitas tem receita de quê? De hambúrguer, que é o que eu tava falando pra vocês, certo? Então, carne de panela ou ensopado, você vai de acém, de patinho, de músculo, certo? Fica muito bom. Assados, carnes assadas, aí você já vai ter que pensar na peça inteira, né? Então é legal, cupim, lagarto, a própria alcatra assada é muito boa, tá? Só que aí precisa de um pouco mais de experiência, de técnica para poder assar direitinho. Tem que temperar bem essa carne, tem que selar essa carne na panela e depois levar para assar, certo? Mas qualquer site bacana de receita vai te ensinar a fazer uma boa carne assada. Lembrando aí desses cortes que são os melhores para fazer carne assada, né? Lagarto, alcatra, o próprio cupim, apesar de ser uma carne que as pessoas não gostam muito, eu amo cupim, mas como pouco, mas é bem gostosa, né? Uma carne legal para assar. Agora, em relação à carne de boi, a gente tem, por exemplo, corte tipo costela de boi, que é bem legal também. Só que a costela de boi também é ideal fazer assada. E aí também é um prato que demora muito para ficar pronto. Então não é nada prático, apesar de ser muito gostosa, certo? Outra coisa também que é legal falar em relação à carne a carne vermelha, a carne de boi,
não temperar antes. Nada de ficar temperando a carne antes. Você tempera a carne antes, que eu digo assim, tem gente que compra carne, tempera e congela a carne temperada. Isso não é legal. E dependendo do corte, você não precisa temperar com muita antecedência. Por exemplo, você vai fazer um bife, você pode temperar na hora. Uma carne, né, fina, que não vai ter tanto problema para entranhar o tempero. Agora, você vai fazer uma carne assada, aí sim, você pode deixá-la numa marinada de um dia para o outro. Mas o ideal é que você não deixe a carne muito tempo no sal, porque isso vai desidratar a carne e a carne vai tender a ficar seca, tá? Descongelar sempre, gente, o ideal é descongelar a carne na geladeira. Então, daí de novo a questão do planejamento da organização. Então, você tem lá a sua carne no freezer e aí você vai pensar no que você vai fazer no dia seguinte, aí você tira a carne do freezer e você coloca dentro de uma bacinha, dentro da geladeira, para descongelar na geladeira, tá? Essa é a melhor forma, a forma ideal, a forma indicada de descongelar a carne, ok? Isso para garantir a segurança microbiológica da carne e para que você não corra nenhum risco de contaminar, de crescer micronutrientes ali naquela carne que você vai deixar ali a noite inteira na pia da cozinha, que eu acho que muita gente já deve ter feito isso, né? Então, fica essa dica de não temperar com muita antecedência, não guardar carne congelada. Pode acontecer eventualmente de você temperar uma carne e ver que foi muito e guardar um pouco, mas não é a situação ideal, tá? Porque essa carne vai tender a ficar um pouco mais ressecada do que se você tivesse temperado. Então, assim, geralmente o que eu faço é temperar, por exemplo, a carne que eu vou cozinhar, cortada em cubos, por exemplo. Eu deixo assim, no máximo 1 hora antes no tempero, né? Tiro, descongelo, tempero, volto com ela pra geladeira e fica ali 1 hora mais ou menos, depois eu preparo, tá? Em relação a carnes de frango, tá? Bom, a gente tem o filé do frango e as outras partes do frango, né? O filé é uma carne mais pobre em gordura, mais sequinha, né? O peito do frango. Então, é uma carne que precisa de um pouco mais de cuidado para preparar. Então, as formas ideais para você fazer isso cubos de frango, frango desfiado, a parte do peito, né? O peito desfiado, cubos de frango desfiado, ou bifinhos grelhados de frango, certo? Foi até o que eu fiz ontem, né? Que eu fiz um bifinho e coloquei um molhinho, ficou parecendo um parmigiana, né? Então, é muito legal fazer o bifinho, cuidando para você não perder muito tempo ali grelhando, para ele não ressecar demais, tá? E as outras partes do frango, você pode preparar tanto assada, então você pode fazer coxas de sobrecoxas assadas, ou você pode fazer com molho, né? E aí é muito legal uma técnica que eu chamo não, né? Todo mundo chama de pinga seca. Então, que é o seguinte, você coloca seu franguinho lá, suas partes de frango para cozinhar, né? Seu frango picado. E aí você vai deixar ele corando ali na panela, corando na própria gordura ali, vai corando. E aí, quando ele vai tomando cor e a panela vai secando, você começa a pingar água. E aí, deixa secar de novo. Ele vai corando. Deixa secar de novo. Vai corando. É a técnica do pinga seca. Essa também precisa de ter um pouquinho mais de tempo, tá? Mas é muito legal a opção do frango assado, né? De você temperar, colocar numa assadeira e deixar ali dentro do forno fazendo o serviço. Você não vai precisar ficar prestando atenção ali na panela o tempo inteiro. Certo? Então, as partes do frango, eu indicaria que você fizesse assado ou nessa técnica do pinga seca. E o peito de frango que você fizesse ou desfiado ou em cubinhos com vegetais, por exemplo, fazendo uma coisa tipo um preparo para um yakisoba, por exemplo, né? Então, assim, e você, o peito do frango é mais sequinho e requer mais cuidado para ele não ficar muito seco depois de cozido, certo? Estrogonofe, delícia fazer com peito de frango, né? E os bifinhos de frango sem grelhar demais, sem deixar esturricar, ok? E porco, gente, porco também é ótimo, né? Eu gosto muito, acho que é um das
das formas de comer carne de porco que eu mais gosto é do lombinho de porco. Não aquele lombo grande, mas aquele lombinho, né, de porco, que eles chamam também de filé suíno. Ele cozinha rápido, também por essa técnica do pingue-seca, ele fica uma delícia, tá? Você tempera usando seus temperos, suas ervinhas, que a gente já falou aqui na maratona, como é que usa ervas e especiarias, né? E aí você coloca na panela com um pouquinho de gordura, pouquinho de banha, por exemplo, e vai deixando dourar, e vai pingando água, e vai dourando, e vai pingando água, e ele cozinha rápido, né? Deixa um tempinho final para cozinhar, e ele cozinha e fica delicioso. Então, adoro o lombinho. Aí tem a costelinha, também pela técnica do pinga-seca. Tem algumas receitas bem legais também de costelinha no forno, né? Então, a costelinha feita dessa maneira que eu tô falando é a maneira tradicional mineira, né? Fica muito gostosa também. Não é frita, né? Todo mundo pensa que é fritura e não é. É pingar a água, deixar dourar, pinga de novo, deixa dourar e aí vai cozinhando. Tem hora que você coloca um pouquinho mais de água, deixa cozinhar, depois pinga, seca de novo e vai, por aí vai. E tem o lombo também, o lombo tradicional, que você pode fazer dessa forma, você pode fazer assado também. Eu prefiro o lombo de panela, eu não gosto de lombo assado, acho que o lombo assado fica ressecado, tá? Então, usando essa técnica do pinga-seca, eu quero te dar uma dica agora. Tem aqui em Belo Horizonte um chefe maravilhoso chamado Leonardo Paixão. E o Leonardo, dono de pra mim, na minha opinião, o melhor restaurante de Belo Horizonte, que é o Gluton. E ele tá fazendo várias receitas agora nos stories dele. E hoje ele fez um lombo usando essa técnica do pinga-seca. Então, se você quer saber o que é isso, vai lá, Léo Paixão, tá? No Instagram dele, Leonardo Paixão, Léo Paixão. E vocês vão aprender a técnica do pinga-seca, tá bom? Outra coisa, eu lembrei aqui agora de um corte de boi que eu adoro. E vocês precisam pensar, incluir mais aí na sua rotina. Rabada. E a rabada é uma carne que se presta para cozinhar na pressão, né? É uma carne que é mais dura, mais difícil de cozinhar. Então, a rabada ensopada é maravilhosa. Então, quem gosta de rabada aí, ó, fica uma ideia, joia para fazer nesses dias, certo? E em relação ao porco também, gente, tem o lombo. Você pode fazer bifes de lombo, pode fazer bifinhos para grelhar. Tem bisteca, né, que é aquela parte do lombo que vem com um pedaço do osso, que é muito saborosa também e que aí se presta também para grelhar em casa. E esses são as ideias que eu tenho das carnes mais fáceis de você usar no seu dia a dia, né? É lógico que existem inúmeras receitas com outros tipos de carnes, outros cortes, mas essas aí são as minhas ideias para você fazer de forma mais prática, mais rápida. Aqui em casa as minhas opções sempre são alcatra para fazer bife, patinho moído para carne moída ou mix de patinho com acém, frango para fazer desfiado ou peito de frango, asinha da asa, hoje foi o que eu comi, né? Aquela coxinha da asa, aquela coxinha da asa para poder fazer assada e eu fiz na air fryer, né? Então, são os meus cortes aí de preferência, o lombinho de porco, né? O filé suíno. E eu quero abrir agora o espaço pra gente falar das vísceras, porque elas são super importantes para nós do ponto de vista nutricional, tá? Então, vamos comer mais vísceras, elas são riquíssimas em vitaminas. Então, fígado de boi, bife de fígado acebolado, que delícia! Ou faz as tirinhas de fígado acebolado, né? Pode fazer patê de fígado, eu tenho uma receita de patê de fígado aqui no meu feed, depois vocês olham lá que é bem gostosa. Coraçãozinho de galinha, né? Moela, fígado de galinha. Todas essas vísceras são muito nutritivas. Você deveria comer pelo menos uma vez por semana, tá? Alguma dessas vísceras aí, certo? E também são de preparo rápido, de preparo simples, basta só um bom temperinho e a carne vai ficar deliciosa, né? A moela pode fazer aquela moela
com molho, né? Que você refoga a cebola, tomate, pimentão, deixa ela cozinhar ali naquele molho, coloca um pouquinho de colorau e fica uma delícia, certo? Então vamos trazer mais vísceras para o nosso prato. São carnes mais baratas, extremamente nutritivas que a gente não deveria ter parado de comer. Vamos voltar a comer, tá bom? Então sobre carnes era isso que eu queria falar para vocês. E alguma pergunta específica sobre carne, gente? Não, eu não, a Cris está perguntando, tem digestão lenta, a carne prende intestino? Não, nunca ouvi falar que carne prende intestino. Então, assim, muito antes pelo contrário. Hoje em dia tem um movimento, né, da dieta carnívora, pessoas que adotam um estilo de vida onde elas só comem carnes, um pouco de queijo e ovos, né? E essas pessoas relatam até o contrário, melhora no funcionamento intestinal delas. Então tem que investigar outras coisas que podem estar fazendo seu intestino ser lento. Mas essa coisa de que carne prende o intestino não faz parte da realidade, tá bom? O churrasco, aquela fumaça não seria prejudicial? Então, gente, a carne que é muito torrada, muito assada, né, muito grelhada e que dá aquele torradinho que a gente adora, isso aí realmente pode ter um potencial para fazer mal, tá? Mas, gente, a gente come carne de churrasco todo dia, a não ser os gaúchos que comem bastante churrasco, né? A gente come carne de churrasco todo dia. Então, a gente, não é a fumaça em si, a fumaça ali é uma fumaça, não tem nada a ver com isso, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm uma restrição a carnes de churrasco, aquela carne que tem aquela crostinha, né, mais torradinha, é que ali ocorrem algumas reações químicas na carne e essas sim teriam algum potencial prejudicial. Mas o que eu quero dizer é isso, a gente come esse tipo de carne todos os dias. Aliás, a gente deveria até preferir comer uma carne mais mal passada, né? Se a gente confia no produtor, se a gente confia naquela carne ali, a gente não precisa deixar a carne esturricar. A carne esturricada, ela perde em termos de textura e eu sei que algumas pessoas não gostam da carne mais vermelhinha, mas seria a melhor forma da gente comer a carne, né? Não tão passada assim. E aí a gente evitaria essa formação, né, dessa camada torradinha que teria um potencial sim, se a gente comer isso todos os dias de fazer mal. Mas a gente não come assim todos os dias, né? Então, vamos com calma. Carne cura, não adoece, é o alimento mais nutritivo. O que pode faltar é acidez no estômago ou algo que misturou com a carne que está atrapalhando. Pois é, aí tem que investigar, né? É difícil a gente falar. A lenha queimada é muito mais natural que o gás e a eletricidade, né? O lobby da indústria demoniza o alimento natural para comprarmos o que ele produz. Não discordo muito de você não, tá? Eu acho que a carne que a gente faz dentro da nossa casa é muito, muito, muito melhor do que a gente ir para um alimento ultraprocessado, certo? Infinitamente melhor do que um alimento ultraprocessado, tá? Aí a gente tem uma discussão também que fala-se muito sobre a carne, que a carne, os animais têm que ser criados soltos para a carne ter qualidade, que animal criado confinado, a carne não é de qualidade. E aí eu quero falar para vocês, essa é uma ideia que a gente compra lá dos Estados Unidos, onde lá o gado é sim criado, confinado do início ao fim, em grandes, né, criações de gado, que o gado fica espremido ali um no outro, né, às vezes, muitas vezes pisando ali nos seus próprios dejetos por dia. E aí sim, essa carne não é uma carne adequada. Só que esse animal ele é engordado com ração do início ao fim. Ele não pasta, ele praticamente não, ele não pasta.
É assim que é criada a maioria da carne lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil a nossa pecuária é majoritariamente extensiva. O que quer dizer? O gado é criado solto na maior parte do tempo. Ele pasta, ele anda, tá? Ele não é confinado. Talvez em alguns lugares exista um confinamento na fase final, né, para ganhar um pouquinho de peso, um pouquinho de gordura para ser abatido. Mas não é a realidade brasileira. Então a nossa carne brasileira ainda é de muita qualidade. Vamos parar de ficar pensando nesse negócio do criado solto para carne vermelha, porque isso é bobagem. Agora, para porcos e frangos eu tenho uma péssima notícia. Eles sim são confinados do início ao fim e recebem ração o tempo inteiro, né? Então, se a gente puder buscar uma carne de frango de melhor qualidade, de animais criados soltos, seria melhor. Mas eu continuo pensando naquela frase, e porcos também, mas eu continuo pensando naquela frase, o ótimo não pode ser inimigo do bom. Eu prefiro uma carne de um animal que foi confinado do que um produto alimentício, trocar por grãos ou produtos alimentícios que no final vão ser muito mais pobres em nutrientes, muito piores para a nossa saúde, certo? Então vamos ter bom senso nessas escolhas. Indica pra gente o que, Tatinha? Não sei. Fabiana falando, né, pra bife de músculo, fica delicioso, mas não é todo açougueiro que gosta de fazer. Bife de músculo, Fabiana? Fica bom pra grelhar? Porque olha só, a gente pode ter opção de bife de panela. Então você pode comprar uma carne mais durinha e fatiar em forma de bife e fazer em panela. Fica uma delícia bife de panela, que aí você cozinha na pressão um pouco, certo? Fala como fazer o fígado de boi. O fígado de boi, tem gente que fala, eu nunca fiz isso, tá? E não acho que meu fígado perde em nada. Mas tem gente que fala que é bom colocar o fígado de molho em leite alguns minutos, assim, uns 30 minutos antes, que ele vai perder um pouco daquele sabor mais forte que ele tem. Eu nunca fiz isso, não acho que isso faz diferença não, tá? Então, você já pede o seu açougueiro para fatiar os bifes. E não tem segredo, é temperar com os temperinhos que você gosta, alho, cebola, alho, sal, pimentinha do reino e grelhar, né? Um pouquinho de gordura na frigideira, grelha ali e serve. O grande lance do fígado é você não deixar ele cozinhar demais, senão ele fica borrachudo, né? Então você vai aprender o ponto ideal do fígado, é rapidinho, é igual de bife, é 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro, com a frigideira bem quente, isso é importante, a frigideira bem quente, aí você vai testando qual é o ponto que você gosta mais, se você quer deixar um pouquinho mais passado, um pouquinho mais bem passado, um pouquinho mais cru, tá? Se for tirinhas, também é bem rapidinho, né? Você faz as tirinhas, aí depois você joga a cebola ali na panela, deixa cozinhar um pouquinho e pronto, não tem segredo, tá? Lembrando isso, o fígado você vai fazer rápido, é bife de fígado ou tirinhas de fígado, certo? E você pode fazer patê de fígado também, que você faz você faz pica em tirinhas, faz o refogado com bastante temperos, veja a receita que tá no meu feed, depois você processa com um pouquinho de manteiga e creme de leite e vira um patê delicioso, tá? E você vai estar comendo. Quem não gosta muito de fígado pode tentar experimentar o patê, tá? Que dá super resultado. E dá pra fazer com galinha também. Dá pra fazer não, até maravilhoso fazer o patê com fígado de galinha. Procurem receitas sobre isso, que é bem legal, tá? Fígado de frango. Fígado de galinha. Gente, aqui na casa da minha sogra, quando faz o frango inteiro, sempre foi briga. Porque é um fígado só desse tamanhozinho, assim, que vem em um frango, né? E aí sempre ficava o meu marido e a minha sogra brigando pra ver quem ia comer o fígado. Mas dá pra você comprar a porção de fígado, né?
Fígado de frango, comprei, não sei como fazer. Pronto, acabei de falar, Michele. Refogadinho, pega o passo a passo que eu tenho no patê de fígado, tá? Que tá aqui no meu feed, quando terminar aqui você vai procurar, tá? E aí você faz do mesmo jeito que o fígado de boi. É refogadinhos, alho, cebola, temperinhos, deixa cozinhar, né? E pronto, acabou. Não tem muito segredo não, tá? Com certeza, fígado, em termos de sistema imunológico, será uma boa fonte de proteínas? Com toda certeza, tá bom? Vísceras, mesmo para quem tem colesterol alto. Gente, olha só, a pessoa que tem colesterol alto, ela tem que repensar toda a sua alimentação. Ela tem que procurar um profissional para orientar corretamente, tá? Porque o que acontece, as pessoas que têm colesterol alto, não adianta ficar olhando só o colesterol. Você tem que olhar como a pessoa está como um todo. Porque o que se sabe hoje em termos de artigos e ciência é que o colesterol que a gente come, o colesterol da nossa alimentação, ele tem muito pouca ação no colesterol do nosso sangue. Existem outras coisas, a gente tem uma produção endógena de colesterol. Então, as pessoas que têm colesterol alto, elas precisam entender o que está acontecendo com elas, qual é o tipo de colesterol que está alto. Não é tão simples aí, assim. E aí, o que eu recomendo para você que está com dúvidas sobre colesterol, Luanimus? Entra lá no transforma.oficial. Lá tem vários stories, tem vários posts falando sobre colesterol, tá? E no perfil da doutora Janaína Kennen também tem muita coisa para você aprender que o colesterol que você come nem sempre é ocupado pelo seu colesterol que está alto, tá? Existem pessoas que têm uma produção endógena, você produz o seu próprio colesterol independente da sua alimentação em doses maiores. Você acaba produzindo mais colesterol por várias questões. E aí, o colesterol da nossa dieta, ele tem muito pouco impacto no colesterol. E aí você precisa entender que você não tem que ficar olhando só o seu colesterol. Você tem que entender o que está acontecendo com você como um todo. Que tipo de colesterol que está alto, né? E o que está impactando na sua alimentação. Provavelmente, né, se você tiver um colesterol alto familiar, você vai precisar tomar atitudes, ações, né, em relação à sua alimentação como um todo. Mas a gente tem que parar de ficar preocupando excessivamente com a gordura que a gente come, né? Se essa gordura for de fontes naturais, as gorduras boas, a gente tem que parar de ficar preocupando com isso e tentar entender o todo da nossa alimentação e o que é que você está chamando de colesterol alto. Então eu recomendo fortemente que você veja os vídeos lá no transforma.oficial, vai lá, tem vários posts sobre colesterol, vai no perfil da doutora Janaína, veja lá os posts que ela tem vários destaques falando sobre colesterol, e aí você vai aprender demais e vai aprender sobre como você vai mudar isso na sua alimentação, tá? Transforma.oficial, ó, @ deixa eu escrever aqui para vocês, transforma.oficial. E Janaína Endócrino. Vão lá, gente, vão aprender sobre colesterol para poder parar de falar besteira, tá? E não ficar tão preocupado com quer dizer, você vai melhorar a qualidade da sua alimentação, né, como um todo. Então tá cheio de gente aí comendo horrores de carboidrato, trocando a carne pelo macarrão, pelo arroz, pelas porcaria da vida, né? E aí, porque não pode comer carne porque tá com colesterol alto. Aí o que vai acontecer? Você vai aumentar terrivelmente seus níveis de triglicérides,
né? Porque os triglicérides é um tipo de gordura que tem dentro do nosso sangue, que é majoritariamente formada a partir de carboidratos, né? Isso aí afeta o seu perfil lipídico e você fica preocupado com o seu colesterol, sendo que o buraco é mais embaixo. Então vamos olhar para isso, certo? Pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Ô Sueli, ninguém reclamou de transmissão, tá? Só você que a transmissão está horrível. Então provavelmente é a sua internet, tá bom? O fígado de frango já falei como é que faz, né? E aí, deixa eu ver aqui. Você tem alguma receita com fígado de boi que você já faça gostoso? É difícil comer. Então, o que eu falei, tem aqui no meu Instagram um patê de fígado, tá? E o fígado, gente, não tem muitas receitas assim com fígado. Então, o fígado é o bife acebolado, o fígado com jiló. Quem gosta de jiló, que é super tradicional aqui em Minas, o fígado com jiló, né? E os patês de fígado, que são as formas mais comuns da gente consumir o fígado, tá bom? A Úrsula tá dizendo que mudou recentemente o uso do óleo vegetal para banha de porco. Percebo que a barriga de porco solta meu intestino. Você pode estar consumindo um pouco de gordura a mais, né? Do que você estava acostumada antes, e isso sim pode ter uma repercussão no seu no funcionamento do seu intestino. Mas eu acho que é só uma questão de adaptação. Você tá falando que tem pouco tempo, né? Então acho que é uma questão de adaptação, tá? Então, eu não sei se vai dar tempo de falar de derivados do leite, porque a gente tomou tanto tempo aqui falando da carne que não vai dar tempo, tá? E aí eu respondo as dúvidas de vocês lá dentro do grupo do Telegram em relação a isso, tá bom? Então, quero convidar vocês que estão aqui na live agora, que se não entraram para o meu grupo do Telegram, vai lá na bio do meu perfil, né? No perfil da Cozinha Consciente tem um link para vocês entrarem. Quem não conseguir entrar, pode me mandar um direct que eu mando o link para vocês, tá bom? Deixa eu só ver o que você está perguntando aqui. Se for falar de derivados do leite, o que me diz sobre o Yakult e o polenguinho? Olha só, gente, essa é fácil de responder, né? Yakult e polenguinho são formas de uso dos derivados de leite extremamente processados. Então, não estão indicados de forma alguma. Deixa eu tentar falar rapidinho aqui da questão do leite e derivados. Gente, o leite em si, ele não deveria ser consumido, o leite puro, por nós, certo? Ele tem um potencial inflamatório pela quantidade de lactose, pelas proteínas, né, que estão presentes ali no leite. E a gente deveria evitar o consumo de leite, o leite em si, tá? Mas tudo que for fermentado acaba ganhando um potencial benéfico, justamente pelas bactérias que são criadas ali naquele processo de fermentação e que vão ser muito benéficas para o nosso intestino, certo? E para a nossa saúde como um todo. A gente já sabe que o intestino, o funcionamento intestinal é fundamental para todo o nosso corpo. Então, tudo que é fermentado é muito melhor do que você comer o leite em si, você tomar o leite em si. Então, iogurte, kefir, queijos mais curados, queijos envelhecidos, todos eles passaram pelo processo de fermentação e eles são muito melhores. O processo de fermentação é um processo natural. Então, quando você vai comprar um iogurte, tem que ser aquele iogurte natural integral, aquele iogurte sem nada, que você olha no rótulo, tá escrito fermento lácteo e leite, nada mais. São as duas coisas que deve ter num iogurte de qualidade. E aí você pode fazer o iogurte, né, em casa. Eu coloquei lá no grupo do Telegram as receitas que eu tenho do meu site. Você pode entrar no meu site, que tem receita de iogurte, de cream cheese, né? E é uma delícia. Então você pode fazer coalhada seca, que é a coalhada da comida árabe, que é muito boa, né? Então, tudo que for fermentado, você pode comer. Os queijos mais envelhecidos, eles são leite que passam por um processo de fermentação. Polenguinho é ultraprocessado. Yakult é ultraprocessado. Yakult é cheio de açúcar.
Então a gente não deveria consumir esse tipo de alimentos, tá? Então ao invés de você comer o polenguinho, compra queijo de verdade para você comer, certo? É muito mais gostoso que polenguinho, gente, pelo amor de Deus, não vem falar isso como a mineira não, né? Então, assim, vamos escolher queijo, o nosso queijo artesanal mineiro. Eu sei que aqui tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Mas procura qual é o queijo da sua região. Toda região tem um queijo, né? Por exemplo, no sul a gente tem o queijo colonial, no nordeste a gente tem o queijo de coalho, né? Aqui em Minas nós temos os nossos queijos mineiros. Então, assim, em cada região procura qual que é o queijo ancestral aí da sua região. É esse que você vai comer. É esse que você deveria estar comendo. Aquele queijo mais antigão aí que fazem na sua região, certo? E nada de processados. Aquele queijo cheddar amarelo, horroroso, que vem no saquinho e um dividido assim em cima, com um plastiquinho dividindo um do outro, sabe? Pra não grudar. E assim tem outros queijos processados. Nos Estados Unidos tem tanto queijo assim, tranqueira, né? Então aqui a gente tem que voltar a olhar para esses queijos menos processados, tá? E aí, outros derivados de queijo, por exemplo, um queijo catupiry, que é um queijo processado, certo? Mas ele, se você olhar o rótulo dele, não tem tantos ingredientes assim. E ele não tem carboidrato. Então, o que significa, né? Que ele tem menos lactose, porque a lactose é o carboidrato do leite. Se ele não tem carboidrato, ele não tem lactose. Ele pode continuar tendo proteína do leite. Então, tem que ver se você é intolerante à proteína, alérgico à proteína, intolerante à lactose. Toda vez que você pegar lá e ver um queijo que tá com zero carboidrato, por exemplo, queijo de coalho não tem carboidrato, porque ele passou por um processo ali onde é retirada a lactose dele, né? Então ele vai ter menos carboidrato, então é mais seguro para você estar consumindo também, certo? Pessoal, eu preciso me despedir, senão eu não consigo gravar a live. Continuo falando para vocês entrarem pro meu grupo no Telegram. Opa, o que eu fiz aqui? Continuo falando para vocês entrarem no meu grupo do Telegram, tá? E a gente segue conversando por lá. Ah, obrigada, Elaine. A Elaine está dizendo que eu sou maravilhosa. Ó, beijo para vocês. A gente continua se falando. Sábado e domingo também tem live, hein? Boa sexta-feira. Se cuidem, fiquem em casa, por favor, o máximo que vocês puderem, tá? Se cuidem onde vocês estiverem. A vida de vocês vale muito, 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 muito. Se cuidem. Beijos, beijos, beijos. Tchau!